Olá pessoal, eu não sei como foi com vocês, mas eu recebi um baita presente de Natal. Fique comigo que eu vou te contar essa história. A história começou há mais de um ano, tá? Aproximadamente. Mais ou menos isso. Mas culminou agora com o correio batendo a minha porta e me entregando um pacote. Pacote volumoso. Quando eu abro o pacote, eu tenho à mão, vejo à mão, este livro aqui. Tá? Este livro, ele foi organizado pela doutora Camila de Souza Carneiro. Está aqui a Camila. A Camila é doutora em ciência e ela é enfermeira, doutora em ciência da saúde. Ela é enfermeira com especialização em processo cardiovascular. Realmente é uma pessoa altamente competente. E ela organizou esta obra. Eu vou contar um pouquinho dessa obra aqui para vocês agora, mas ao mesmo tempo eu preciso situá-los dentro do panorama dentro do panorama das terapêuticas naturais, das práticas complementares. A ideia básica desta obra foi reunir pessoas com notório saber nas suas referidas áreas, e estas pessoas tiveram o cuidado de, em cada uma das suas áreas de expertise, elaborar um paper, elaborar um artigo, enfim, fazer um capítulo. E eu tive o privilégio de ser convidado para ficar lado a lado com essas pessoas. Quando eu fiquei sabendo da relação, conheci a relação das pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, eu falei, meu Deus do céu, a minha responsabilidade é muito grande. Porque são pessoas cujo currículo é um currículo de respeito, é um currículo de alta performance, não é nenhum esoterista de final de semana. São pessoas que têm realmente uma alta performance no seu trabalho e são formadores de opinião dentro das suas áreas de atuação. Tá? Depois, a relação da turma está aqui, ó. Conheça aqui a relação do pessoal. Ok? Legal. Pois muito bem. O que eu preciso contar para vocês a respeito desta obra? Vamos lá. Fazendo uma retrospectiva nos últimos 50 anos, quando eu digo 50 anos, porque é o meu tempo de envolvimento com as práticas naturais. Desde os anos 70, quando eu comecei a me dedicar ao estudo, à prática, à pesquisa incipiente, mas ao mesmo tempo voltado, afinal de contas, o que é isso? Afinal de contas, o que é essa terapêutica vibracional? A partir dos anos 70, 80, existe um processo no mundo chamado Revolução Cultural. E essa Revolução Cultural, de algum modo, contribuiu para transformar as práticas naturais em alguma coisa mais mundana, mais sem importância. E protagoniza neste ambiente dos anos 70, 80 e 90 uma série de oportunistas cujo conhecimento técnico se baseava em coisas transcendentes, em coisas místicas, em coisas esotéricas, esotéricas com X, e com absolutamente resultados que caíam na curva de Gauss. Pode ser que sim, pode ser que não. E publicaram-se obras, publicaram-se vários trabalhos sobre as mais diversas áreas de atuação, não cabe aqui enumerá-las, e isso poluiu a literatura das práticas complementares e das terapias vibracionais. No meio dessa história toda, duas obras foram fundamentais para que a gente conseguisse separar aquilo que importa daquilo que realmente não tem a menor importância. Daquilo que é eminentemente técnico, pragmático, mesmo dentro do campo de uma área sutil vibracional, daquilo que não tem a menor importância. São esquisitices esotéricas. Eu sempre brinco, são esquizoterices. Pois bem, essas duas obras foi o Medicina Vibracional, de Richard Gerber, e Mãos de Luz. Depois ambas as obras foram atualizadas. Então, Medicina Vibracional, de Richard Gerber,
e Mãos de Luz, de Barbara Ann Brennan. Esses dois autores tiveram o cuidado não só de escrever sobre esse assunto, mas tiveram também o trabalho de acrescentar nos seus textos e pesquisas de outros autores, de quem eles puderam se abastecer na sua obra, principalmente o livro Medicina Vibracional. Quem estuda as terapêuticas vibracionais com afim, obviamente tem essa obra na sua biblioteca. É uma obra de constante pesquisa. Ela é uma obra atual, mesmo depois de 30 anos. Assim como o livro Medicina Mãos de Luz. Pois muito bem. Eu estou contando isso para vocês por uma única e exclusiva razão. Depois dessas obras, não apareceu absolutamente nada mais que fosse significante. Ou que algumas obras que tiveram uma ou outra relevância em situações muito particulares de alguns autores aí que tiraram a cabecinha para fora da trincheira, mas foram aniquilados. Por quê? Porque eram autores técnicos, eram autores que tinham uma abordagem mais severa com processos vibracionais e a coisa acabou. Naturalmente, a revolução cultural trouxe um obscurantismo acadêmico e um obscurantismo cultural. Esse foi o sentido da Revolução Cultural dos anos 70. Essa mistureba de outras ciências, sem absolutamente nenhum tipo de ajustamento, de sustentação, linguagens equivocadas e tudo mais. Ponto. Há um ano mais ou menos, recebo o telefonema da doutora Camila falando deste projeto. Eu falei, puxa vida, olha que coisa interessante. Como é que alguém se dispõe a fazer algo dessa magnitude? Vamos lá, você pode escrever um capítulo dessa obra? Eu falei, posso. Ela me fez o convite para escrever sobre radiestesia radiônica, escrever especificamente sobre a interação homem-máquina, radiônica, as máquinas que curam. Esse é um radiestesia radiônica, este é um dos capítulos. E no transcurso do projeto, ela me liga e fala, Flávio, será que você pode colocar mais um capítulo acrescentando nesse processo a cromopuntura, a cromoterapia Perfeitamente. Então tá. São duas áreas das quais eu tenho expertise. Eu escrevo sobre isso, eu dou aula sobre isso, eu pesquiso, é parte integrante da minha pesquisa, do meu cotidiano. Então, para mim foi bem tranquilo escrever sobre essas duas coisas. Mas esse não é o grande barato dessa história toda. Muito honrado, feliz de poder escrever sobre esses dois temas, porque é uma coisa muito simples. A doutora Camila disse para mim, Flávio, você tem ampla, plena e total liberdade para escrever o que você quiser sobre isso. Eu falei, mas eu não tenho? Ele falou, não, a única coisa que se você puder, por favor, vê se você consegue fazer um link com as atividades neurais. Eu falei, para mim é tranquilo, eu já estudo sobre isso, para mim vai ser bem tranquilo a fazer esse link e levar o leitor a uma reflexão sobre esse tema. Ok, beleza. Então fiquei muito feliz, depois que eu terminei de escrever o capítulo de radiestesia e radiônica, eu falei, cara, eu falei para mim mesmo, cara, eu estou muito feliz que esse capítulo ficou muito bom, ele ficou didático, ele ficou muito claro, né? E vai ser uma bomba a hora que cair na mão daquelas pessoas que não têm noção do que seja radiônica, porque vai ser elucidativo. Vai ser uma luz realmente para as pessoas que querem entender o que seja radiônica. Ah? E eu me remeto ao capítulo do Dr. Richard Gerber, há 30 anos atrás, quando ele escreve sobre radiônica. Exatamente, eu fui reler o capítulo, eu não li o capítulo, eu não li a obra do Gerber nesse período, não toquei nela. Mas essa semana eu falei, meu Deus do céu, a hora que eu fui reler o capítulo sobre radiônica do Gerber, falei, meu Deus do céu, cara, olha, tá assim, como é que fala? Parágrafo a parágrafo, bem parelho mesmo, né? Claro, ele com uma linguagem daquela época e eu com uma linguagem atual, dizendo exatamente a mesma coisa com outra sustentação teórica. Pois muito bem, e aí, quando chegou, eu não conversei com os demais autores,
a doutora Camila sempre me monitorando: Flávio, faz isso, faz aquilo, vamos acertar as questões das imagens, das figuras, olha o tempo, vamos trazer um material. E eu não tinha conversado com absolutamente ninguém. E quando eu recebo o pacote, que eu me deparo com os autores das pessoas que estavam envolvidas, eu sabia que tinha duas pessoas ali, o Celso e o Testoni, que são duas pessoas que eu tenho um carinho especial por eles e tudo mais, sabia que eles estavam, mas os demais eu não os conhecia. Não é que eu não os conhecia, eu não sabia quem estava envolvido também no projeto. Tá aqui, ó. Esses aqui são os autores. E aí eu recebo a obra, e nesses 3 dias eu comi o livro. Tá? É uma obra de aproximadamente 450 páginas, de absolutamente, ela é digestiva, de facílima leitura. Tá? Todos os autores tiveram a delicadeza de sair do seu pedestal. Eu digo pedestal porque são pessoas altamente performadas. Falando pedestal sair do seu nível de expertise e vir para um nível onde o leitor, sem dúvida nenhuma, vai poder absorver cada um dos itens ali discutidos dentro da área de expertise de cada um dos autores. Muito conhecimento, mas muito conhecimento mesmo, porque são pessoas, repito, de alta performance nas suas respectivas áreas e têm autoridade acadêmica para falar sobre os seus referidos temas. Eu estou falando assim devagarinho, que é para você entender que agora, depois de 30 anos aproximadamente, surge no panorama literário uma obra que tem o mesmo referencial acadêmico que tinha a obra do Gerber, o que tem, né? Que tem a obra da Brennan, com um trabalho, foi uma coisa muito feliz mesmo. Tá? E agora, cada um desses autores vai chegar até as suas mãos através desta obra, Glândula Pineal e as Terapias Vibracionais. Ao longo desse tempo todo de trabalho, eu confesso a você que eu mexi, voltei, mas eu não tinha assim com absoluta e total sinceridade, eu não estava compreendendo a extensão dessa obra. Mas a hora que eu li, então eu estou dando o meu testemunho como leitor. Tá? A hora que eu li o trabalho dos autores que estão aqui relacionados, dos autores que estão elencados nos mais diversos capítulos, e o cuidado que a doutora Camila teve de juntar esse pessoal. Tá? E agora eu queria até propor para Camila que a gente podia fazer um amontoado, um aglomerado dessas pessoas, né? De fazer com que a gente pudesse se juntar para fazer um jantar, fazer um bate-papo, fazer uma live coletiva e tudo mais, alguma coisa nesse sentido. Live coletiva dá sempre um problema, mas a gente se juntar num dia aí, a gente se reunir para a gente poder conversar um pouco sobre esses temas e dar a saber um pouco mais para a comunidade terapêutica. Tá? Porque só para finalizar, a comunidade terapêutica, de um modo geral, ela tá dividida em 2 grandes áreas. Uma área é a área da naturologia aplicada. Eu tenho o privilégio de ter sido um dos idealizadores do primeiro programa universitário acadêmico, de formação acadêmica, para este ramo da ciência, que são as terapêuticas vibracionais. Então, fui responsável por alguns setores desse projeto, juntamente com os demais membros ligados à educação, ligados à pedagogia, enfim, uma série de procedimentos técnicos, até chegar hoje em algumas universidades pelo Brasil todo, que se utiliza do mesmo formato para dar uma formação acadêmica robusta aos seus alunos. Tá? Então eu me sinto feliz, me sinto orgulhoso disso, tá? De saber que quando eu olho para um programa de uma universidade, eu falo, puxa vida, aqui tem um pedacinho do meu DNA, tem aí um descendente daquilo que nós produzimos ao longo do tempo.
junto, claro, com os professores e educadores de alta performance que idealizaram o projeto. Então esse é um segmento. Este segmento está perfeitamente ajustado a esta obra como uma referência organizacional, bem como os seus autores que fazem parte dessa network, desse costuradinho, dessa colcha de retalhos, né? Mas não retalhos de coisa descartada, mas pedaços altamente valorosos. E existe a outra parte, o outro movimento das práticas naturais, se é que eu posso chamar isso de movimento relativo às práticas naturais. São os marmoteiros, são aquelas pessoas que por alguma razão acham que tem que lidar desse assunto de forma superficial e acham que podem ter resultados baseados em coisas que não têm absolutamente nenhuma sustentação, tá? Então, se você quiser mudar de lado, eu recomendo, leia esta obra. Recomendo, leia esta obra. É um trabalho excepcional. Eu vou deixar disponível esse trabalho, eu vou deixar o link aqui embaixo de como você pode ter acesso a esta obra. Essa obra vai estar disponível no meu site, vai estar disponível junto à doutora Camila e tudo, mas eu não vim falar para você assim por um aspecto comercial em absoluto. Eu vim aqui te dar o meu testemunho da qualidade do material. A venda do livro é consequência disso tudo, tá certo? Então eu quero convidar você a dar um pulinho no site aqui embaixo, faça sua encomenda. De repente você gostaria de presentear essa obra para alguma pessoa que você tem carinho, tem afeto por essa pessoa. Por exemplo, você que geralmente me assiste aqui, você pode ser terapeuta, você pode ser paciente de um terapeuta e você gostaria de dar um presente para essa pessoa. Vai lá, chega, olha, um material valoroso que eu tô te trazendo de presente aqui. E faça isso, eu acho isso bem bacana e de uma maneira muito delicada a gente fazer chegar à mente e aos corações das pessoas essa linguagem, que é uma linguagem eminentemente técnica, de alta performance, que exige expertise dentro das terapêuticas vibracionais. Tá bom? Deixo a você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!